Eu sou caldense antes de ser cruzeiro. Meu pai foi muitos anos diretor de futebol da Caldense. Um dia eu venho em Belo Horizonte e me conto, que eu não acompanhava mais futebol, que a Caldense ia disputar, acho que com o Atlético, uma final aí, podendo perder de 3. Eu olhei para o céu e falei, pai, isso aí é em sua homenagem. Perdeu de 4. Quase acabou com o time lá. Bom, esse Fórum CEMIG Brasilianas foi uma parceria em que a gente pretende, a partir das discussões em Minas, levantar um conjunto de temas nacionais relevantes que vão constituir o conteúdo de uma plataforma online, a Brasilianas, onde a gente mescla várias experiências de várias áreas de políticas públicas, né? E um tema que bate diretamente aí com a própria vocação da CEMIG é essa questão das cidades inteligentes, aí da energia distribuída também. É um grande desafio que você tem hoje, as empresas de energia tendo o ponto final na casa dos clientes e tudo, elas passam a comungar com os avanços tecnológicos, com as formas de distribuição de bits, seja elétricos, seja de telecomunicações, e o conceito de cidade inteligente avança cada vez mais, né? As nossas discussões de hoje, nós vamos abordar essa questão, esse tema das cidades inteligentes, trazendo um conjunto de especialistas e discutindo também a questão da energia distribuída, que é uma grande discussão, se deu certo, se não dá certo, qual modelo a ser adotado, se a Alemanha encareceu demais. Então, são temas que estão na ordem do dia e pelo nível dos nossos palestrantes. Eu acho que nós vamos sair daqui com muita informação e muita dúvida também, porque só tem dúvida quem tem muita informação, e as certezas cegas não dão certo, não. Eu queria convidar para compor esse primeiro painel a Fabiana Borges Teixeira dos Santos. A Fabiana possui PhD e mestrado pela Universidade de Cambridge, mestrado em Economia da Indústria e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, é um dos grandes centros acadêmicos aqui ao lado da UFMG, USP. Isso. Participou do INCT de Nanobiotecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um dos setores de ponta aí, a nanotecnologia, e foi sócio-diretora de empresas da base tecnológica Labifare e Alamantec até 2014. Eu queria convidar também o Leonardo Roscoe, que ele é atual diretor de infraestrutura da empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte, Prodabel. É graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em sistemas tecnológicos e sustentabilidade aplicados ao ambiente construído e certificação de projetos aí pelo PMI. Então, começamos então com a Fabiana. Aqui no outro seminário eu fiquei escrevendo aqui, mas anotando as conversas aí, não é usando o WhatsApp. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite e à CEMIG, né, o diretor Tiago e o presidente, doutor Bernardo, pelo convite em participar desse fórum, né, de discussões. Eu acho que, nesse momento, a discussão de políticas públicas, né, principalmente nesse momento que a gente vive no país, não só das eleições, mas que a gente precisa olhar para frente, porque a gente, ultimamente, só tem olhado para trás, né? Então, a gente precisa voltar a olhar para frente. E o tema das cidades inteligentes, ele traz uma questão, e aí eu peço a vocês também um pouquinho de paciência, porque eu acho importante a gente voltar para uma questão que aí está no próprio, né, cerne dessa discussão de cidades inteligentes e da própria objetivos da CEMIG, né, que é a transição energética que está acontecendo, né, que é uma discussão que no mundo inteiro a gente costuma olhar muito para nós, mas no mundo inteiro, né, a dimensão da sustentabilidade, da transição energética, né, da importância da energia, nessa mudança de paradigma que vem, ela se torna relevante até mesmo para a gente poder discutir cidades inteligentes e essas soluções que vão além, né, a mobilidade elétrica, e aqui eu vou dar o exemplo do protagonismo do Estado de Minas Gerais com a mobilidade elétrica. Eu acho que
como nas outras apresentações que o professor João Antônio, né, fez aqui, e também o próprio Marco Antônio, ali tem uma visão do Estado de Minas Gerais, né, de protagonismo, tanto no planejamento quanto na visão de desenvolvimento, com as suas instituições criadas há muito tempo, né, que foram, ao longo do tempo, importantes. E, no caso do Marco Antônio, ele mostra, né, Marco Antônio Castelo Branco, presidente da CODEMIG, ele mostrou, né, essa visão do Estado tendo que apoiar e dar uma visão de desenvolvimento, apontar um ponto, né, focal das políticas. Isso é muito importante. A gente perdeu isso nos últimos tempos, né? E a própria CEMIG, eu acho que são atores que a gente não pode, né, a CEMIG, como uma maior empresa da América Latina no setor de energia, estando presente no Dow Jones de sustentabilidade ao longo dos anos, os investimentos que ela faz em energia renováveis, agora com a área de geração distribuída, e a outra dimensão também, que é o que a gente tem aqui, que foi uma das minhas áreas, né, de trabalho e de pesquisa anteriormente, que é essa base de conhecimento que a gente tem em Minas Gerais. Não há Estado que tenha 12 universidades, que tenha o número de INCTs que tem aqui em Minas, em diferentes áreas, não são, né? A gente tem na área de energia, a gente tem na área de nanobiotecnologia, tem na área de doenças tropicais, como dengue, temos o espaço ciberfísico, que o próprio professor Virgílio, né, que é um nome reconhecido, está aqui na CEMIG também apoiando as discussões dessa visão de futuro, né, da digitalização. Então, eu acho que, nesse momento, a gente fazer essa discussão, né, de que tipo de desenvolvimento que a gente quer, tendo uma grande oportunidade, que são essas mudanças associadas com a transição energética e com a digitalização, e aí as cidades estão, né, no cerne também dessa mudança, é muito importante para dar essa visão de desenvolvimento que a gente quer. Então, aproveitando um pouco, né, eu acho que é essa a dimensão do Fórum das Brasilianas, e eu acho que deve ser uma preocupação cada vez maior nesse período que a gente está. Então, só explicar, eu botei aqui na apresentação o Conect-me, apesar da apresentação tocar em vários pontos, o Conect-me é um programa do governo de Estado, né, na área de sustentabilidade, tá, claro, na área de sustentabilidade e mobilidade elétrica, né. Em 2016, a gente, a CEMIG, CODEMIG, BDMG e FAPEMIG, a partir de uma visão do próprio governador do Estado, decidiram investir num projeto, um programa, na verdade, sustentabilidade, começando por uma vertical, que era mobilidade elétrica. Então, a gente vê que antecipa um movimento que hoje já está bem disseminado no país, as discussões em torno da mobilidade elétrica. Lá atrás, em 2015, essa discussão foi trazida pelo governador, pelo Nelson Ubner, que foi ministro e presidente da ANEEL, e a gente vem tocando também. Ao final, vou mostrar para vocês esse projeto. E a importância dele também nessa dimensão das cidades inteligentes. Voltando, então, na apresentação, aqui eu peguei só uma dimensão, né, que eu acho importante a gente resgatar, e aí eu não vou, viu, Nassi, ficar passando slide por slide, porque eu acho mais importante depois, se vocês quiserem, a gente compartilha. Essa visão, eu vou ficar em pé porque fica mais fácil. A gente não pode esquecer, né, que a dimensão internacional do que está acontecendo, em termos de geopolítica, em termos de acordos que são feitos, são muito importantes na determinação dos caminhos do desenvolvimento, né? Pela primeira vez, eu acho que depois de 1930, quando a gente teve o New Deal, que foi a saída, né, dos problemas, uma busca de coordenação mundial para tentar superar os grandes problemas e dificuldades, a gente teve, em 2015, com o Acordo de Paris,
né, e em torno do desenvolvimento sustentável, um primeiro esforço de coordenação de 193 países em torno de um objetivo comum de desenvolvimento. Às vezes, a gente não lembra dessas coisas, mas ali estavam lançadas as bases de uma grande coalizão e coesão em torno de um objetivo, que era o desenvolvimento sustentável, que foi traduzido naqueles 13 objetivos de desenvolvimento sustentável. O que isso significa? E aí, no relatório de 2017 da UNCTAD, né, que é a ONU para o Comércio, ele coloca claramente o seguinte: olha, o mundo tem necessidade de uma nova coordenação e de investimentos massivos que tirem, né, que superem a instabilidade e o baixo crescimento dos últimos anos, e também a fragmentação a partir de movimentos nacionalistas. Então, onde que estão esses investimentos e onde que está puxando? E aí a gente vê que as metas de desenvolvimento sustentável, elas trazem em si uma série de objetivos que vários países começaram a implementar. Obviamente que com diferenças regionais e entre países, a gente vê a China completamente comprometida, né, com a geração distribuída, a mobilidade elétrica e várias outras iniciativas para a redução da poluição do ar e aumento da qualidade de vida nas cidades. A Índia, com a mobilidade elétrica e outros. A Europa, em geral, assumindo e levando políticas a partir voltadas para o desenvolvimento sustentável e economias de baixo carbono. Então, o que é importante? Tudo isso não é possível sem que ocorra uma transição energética. A transição energética, por quê? Porque a energia está ali, 80% das emissões de carbono. Se você busca uma economia de baixo carbono, a energia, ela é responsável por 80% das emissões. Se você pensar na dimensão do sistema energético como um todo, que envolve várias dimensões, é ali que está. Então, a gente traz, a partir dessa dimensão, e a gente vê as movimentações e os grandes investimentos, e aí, gente, a coordenação, de fato, é feita por estados. Diferentemente de outras dimensões, essa mudança em torno do desenvolvimento sustentável e da transição energética, ela está sendo coordenada pelos governos. É uma dimensão de política pública. São os governos que estão delimitando os incentivos e para onde vai a mudança. Diferentemente do passado, onde você tinha iniciativas independentes, direcionando principalmente baseadas numa dimensão privada, né? Então, hoje, quem lidera e quem dá o norte, e aí a dimensão do desenvolvimento econômico e da visão das políticas, são os estados. E eu acho que isso é uma dimensão importante pela dimensão do desafio que está diante dos países, das sociedades com as mudanças climáticas. Então, não consigo voltar? A gente tem aí o grande dilema, e aí, em várias apresentações de várias empresas mundiais, globais, né, que aí está disponível na internet, e a gente pode ver os grandes fornecedores de equipamentos para energia, as montadoras de automóveis, todas. Não tem, em nenhum dos sites, em nenhuma a transição energética, ela é um fator de mudança. Ela é um drive para transformar a atuação. E para o setor de energia, agora descendo para o que interessa, né, que a gente, no setor de energia especificamente, depois eu vou chegar também, né,
consequentemente, nas cidades inteligentes e na mobilidade elétrica, o grande desafio para o setor e para as empresas que atuam nesse setor é conseguir combinar segurança energética com acessibilidade à energia, né, você disseminar, e sustentabilidade ambiental. Você tem uma tensão permanente entre redução das emissões de carbono e aumento da oferta e também da demanda de energia que deve ser atendida. E como atender? E aí, de fato, o que está no centro dessa mudança são as renováveis. E quando a gente fala, né, esse desafio, a gente está falando como a gente viveu em outros tempos, né, uma mudança de paradigma, de fato. A gente está entrando num novo paradigma tecnológico, onde você tem uma grande convergência de várias tecnologias simultaneamente. A gente aqui não adianta analisar o setor de energia separado das grandes mudanças tecnológicas de digitalização, da consumerização, que é trazer o consumidor e o indivíduo para o centro da decisão e da tomada de decisão. Né? As grandes plataformas de internet das coisas, que tornam, né, todo o sistema interligado, e aí o sistema elétrico, quando a gente olha as análises das grandes empresas fornecedoras de equipamento, né, a gente pega Siemens, Schneider, as grandes, o que elas estão montando hoje? Plataformas de IoT, que vão fazer não só gestão de ativos, mas elas fazem um barramento intermediário, se utilizando, né, das redes elétricas e das informações que dali elas se apropriam, através de Big Data, inteligência analítica, para, de fato, ter o que hoje é o mais importante, informação. Isso é o que tem maior valor hoje. Quando a gente fala o que é IoT, eu acho que a definição mais simples que eu ouvi e que eu acho que é mais relevante para nós é transformar produtos em serviços. A gente está vendo, e aí os exemplos são vários, as empresas de equipamentos, de grandes equipamentos, elas não pensam mais em vender o produto. Elas pensam em vender o serviço daquele produto e, associado a isso, está a informação que ela vai acessar com esse serviço. Ela tem, né, a gente pode olhar aí vários exemplos delas participando ativamente e se tornando empresas de serviços mais do que propriamente fornecedoras. Porque interessa para ela é a informação que ela tem. Hoje, segundo algumas estimativas, são 100 plataformas de IoT que estão aí, por exemplo, a GE tem a Predix, a Siemens criou agora a MindSphere, tem a Schneider com a dela, que eu não vou lembrar o nome. Então, são 100 plataformas concorrentes entre si, tanto na área de equipamentos quanto de empresas de energia, que é justamente esse controle e esse gerenciamento de informações, que está na base também das cidades inteligentes. O planejamento e a visão, né, ela é informada hoje. E a gente está vivendo esse tempo com a digitalização. Então, nós temos, né, e aí, né, a grande mudança que vem também com a energia, né, com essa transição energética, que eu vou pulando um pouco, porque senão fica muito longo. Uma grande transformação que também vem com a dimensão, né, dessa importância da transição energética é o que eles vêm chamando também, né, e isso é muito disseminado, é a eletrificação de tudo. Eletrificação de tudo significa não só você ter veículos elétricos, mas a eletricidade passar a ser o veículo, né, o carrier, para conduzir a transformação. Então, você tem no cerne dessa mudança a eletrificação. Mas ela também
tem, não só pela maior integração de sistemas, que se torna cada vez mais necessária, não só porque a energia, a eletricidade chega, né, e ela está disseminada em todos os locais, né, ela entra na casa de todos, ela entra na indústria, ela entra agora nos veículos. Então, a gente tem, de fato, um meio que permite essa disseminação, né, do conhecimento e das informações. Isso é muito importante. Essa dimensão, ela transforma e muda a forma da gente olhar, né? Por outro lado, a gente tem a outra dimensão disruptiva, que são as energias renováveis, né? As energias renováveis, com a sua descentralização, ela também necessita, né, a eletrificação, ela faz parte e né, coordenada e combinada com a grande disseminação também das energias renováveis. Se a gente pensar, né, uma planta fotovoltaica ou uma eólica, ela não tem qualquer perda de eficiência quando ela se transforma em eletricidade. Ela não tem perda. No entanto, se você olha para a gasolina que você coloca no carro, apenas 20% daquela, né, energia, daquele combustível que está aí, se transforma de fato em energia. Ou seja, existe uma questão de eficiência energética que também está colocada como nos desafios da transição energética, que alteram. E isso é colocado para os edifícios, isso é colocado para os meios de transporte, para a indústria. Então, juntamente com essas mudanças, né, da digitalização, eletrificação, a própria eficiência energética dos combustíveis, ela começa a colocar um desafio para as outras fontes. Porque para você transitar naquela tensão constante entre emissões de baixo carbono, atendimento de uma demanda crescente, né, e muito descentralizada, que nem sempre tem a infraestrutura necessária, você tem que ter essas mudanças, e essas mudanças têm sido dramáticas. E, para isso, a gente precisa, de fato, de políticas públicas. Ali eu falo algumas dessas características, mas as redes inteligentes aqui, por muito tempo, e aqui o Brasil vem sempre falando de smart grids. Já foram feitos vários estudos, a CEMIG já patrocinou, através do PID, importantes estudos nessa área, como outras empresas do setor. Mas agora, com esse movimento de eletrificação, né, e essa nova digitalização do setor de energia, as redes inteligentes se tornam um ativo estratégico. Não há mais tempo, né, e aí uma visão que eu acho do nosso regulador tem que mudar rapidamente, é como lidar com isso. Isso é uma dimensão de política pública que tem que ser tratada. A gente não pode, a ANEEL tem que ter uma posição de como esses investimentos poderão ser realizados e incorporados. São investimentos vultosos? São. Mas hoje, a gente não consegue avançar nos desafios que tem o país se a gente não tiver um grid que seja inteligente, que seja integrado, né, e que possa transitar essas diferentes tecnologias e informações. A competitividade dos renováveis, só para reforçar, além da eficiência que eu já comentei, eu olhei alguns estudos, né, das renováveis, e hoje, de fato, elas já se encontram, apesar da intermitência, no nível de competitividade com os combustíveis fósseis, que a gente pode ver a planta que foi construída na Arábia Saudita, ela já chegou a 1,8 cents por quilowatt-hora.
Ou seja, a gente está falando que hoje os renováveis, eles já têm uma capacidade competitiva que prescinde de subsídios governamentais. A gente sabe, né, a evolução tecnológica, e esses caminhos não podem ser dissociados da evolução tecnológica. Então, de fato, a gente tem um grande potencial, né, e aí uma conclusão, né, dos vários estudos sobre transição energética é que não vai haver a substituição de uma fonte de energia para outra. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é que vai haver um mix de fontes que vão ser adotadas por diferentes países, dependendo da sua estrutura, do seu potencial, de vários fatores. Então, a gente está dizendo aqui que, olha, as renováveis já são uma realidade, elas já estão, né, preços de baterias para armazenamento, eles estão também reduzindo rapidamente, né? O Departamento de Energia dos Estados Unidos já fixou que em 2020 ele quer o preço da bateria, né, em $125, e hoje é por volta de 300. Ele falou que até 2020 tem que chegar a $125. Então, a gente está vendo que, na verdade, a gente pode falar, de fato, de um novo paradigma tecnológico. Só que esse paradigma tem o centro nessa dimensão sustentabilidade e transição energética. Eu acho que isso é uma dimensão importante. Agora, e no âmbito das empresas? Aqui é só uma provocação, porque eu acho que, como a gente está na CEMIG, a gente está numa empresa do setor de energia, e aí também é uma questão de política pública. Diante de todas essas mudanças que a gente está falando aqui, vocês desculpem, eu estou passando um pouco de pressa, porque o tempo também é curto para não tomar. Se quiserem que volte alguma coisa, a gente volta. Mas, no âmbito das empresas, o que elas vão fazer diante disso? Qual que é a posição das grandes empresas de energia elétrica ou as grandes empresas produtoras de petróleo? O que elas vão fazer? Elas estão vendo que está numa transição. Elas podem usar a estratégia que eles chamam de wait and see, vão esperar as incertezas baixarem, se consolidar uma trajetória tecnológica, e a gente vê o que acontece. E a outra, na verdade, essa primeira, eu acho que é a estratégia mais arriscada e de maior custo para uma empresa. Porque você abre a porta, você perde uma janela de oportunidade e abre a porta para os seus competidores. A gente viu isso acontecendo aqui no mercado da CEMIG, quando, por exemplo, um exemplo simples, que a ES entrou, né, e passou a fornecer geração distribuída por um grande cliente do varejo aqui de Belo Horizonte. A gente vê a CPFL e outras empresas entrando e se aproveitando, implantando usinas fotovoltaicas no norte e noroeste de Minas, onde é um dos maiores potenciais de energia solar que há no Brasil. Então, não é por falta de oportunidades. Então, a wait and see, ela não é boa para nenhuma empresa. Tem que correr risco, né? Isso vale também para as empresas como a Axion, que eu sou presidente. Esses desafios da energia e da digitalização, eles não esperam. As mudanças são muito rápidas. Então, esperar, e aí o apoio, né, e essa visão do Estado de onde caminhar, ela é fundamental para mitigar os riscos que estão associados e as incertezas. A outra dimensão, que é o outro modelo que a maior parte das empresas petrolíferas estão caminhando, é, de fato, uma mudança no plano de negócios delas. Elas estão caminhando para ter um portfólio variado,
integrando diversas fontes de energia, sendo que até mesmo para elas, a gente viu a Arábia Saudita liderando ali na implantação de uma usina fotovoltaica enorme, no mix de renováveis junto com os combustíveis. Então, a gente está vendo que, até mesmo, né, para as corporações, o desafio é grande. Aqui eu vou passar. E aí, a gente vai para o nosso, né, para o tema específico dessa discussão, que são as cidades inteligentes. Também as cidades, né, a vida nas cidades é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E quando a gente olha, né, as dimensões da transição energética e das tensões, né, das baixas emissões de carbono, as cidades são o ponto relevante dessa discussão. Quando eu me lembro, quando eu estava lá numa apresentação da Siemens, no Rio de Janeiro, falando das mudanças tecnológicas, transição energética e tal, e em um determinado momento, eles apresentaram uma proposta de Rio 2030. A Siemens desenvolvendo uma proposta para o Rio de Janeiro 2030. Eu falei, por que a Siemens, né, com outras empresas, e ali tem a universidade junto, mas grandes corporações, né, principalmente do setor de petróleo, unidas para discutir Rio 2030. E, quando eles apresentaram a proposta deles, né, que ainda está em desenvolvimento, era exatamente em torno dessa convergência da transição energética com a mudança nas cidades e a digitalização. Ou seja, a gente também não pode falar dessa mudança paradigmática se a gente não olhar, né, as cidades. Agora, um risco, e ali a gente vê porque, né, no futuro, mais de 70% das pessoas, né, dos 6 bilhões de pessoas em 2050 vão viver em cidades. E os desafios, né, aproximadamente 80% da energia será consumida em cidades. Então, a gente sabe por que isso interessa tanto a esse novo paradigma baseado na energia. E uma preocupação que eu acho que a gente deve ter, como aconteceu no caso de APLs, clusters, e mesmo inovação, empreendedorismo, quando a gente começa a usar um conceito de uma forma muito pouco rigorosa, disseminada, você acaba comprometendo até mesmo o que aquele conceito pode trazer de fato de importante. A gente viu isso com a inovação. Todo mundo faz inovação. Se você perguntar, qualquer empresa faz inovação. Mas a inovação mesmo, seja ela incremental, seja ela radical, são poucas que fazem de fato. Né? E a importância de se tratar as coisas com devido cuidado e não se apropriar de conceitos só porque eles estão aí, né? É uma questão quase de marketing mesmo, de vender uma cidade, de vender, né? Olha, eu sou uma cidade inteligente. É muito arriscado. Eu acho que, e pensar cidades inteligentes, e aqui a gente vê que hoje a Europa também, eu acho que na Europa ela está dando a linha, né? Ela tem definido políticas públicas. A Europa tem tomado, né, essa direção das políticas públicas, liderando essas mudanças. As cidades são o caminho para a sustentabilidade. E smart ali, gente, e aí uma qualificação importante, eu pus essa definição porque a maior parte dos estudos e do que se discute sobre cidades inteligentes
se discute dimensões inteligentes, onde você incorpora a tecnologia a uma dimensão relevante da cidade. Seja a mobilidade, seja nas edificações, seja energia, no gerenciamento da água. Então, a inteligência parece que ela está segmentada e cada uma e dependente exclusivamente da tecnologia. Agora, ser inteligente, aí é uma visão, né, do planejamento e do desenvolvimento urbano, significa aprendizagem. Ser inteligente é ter a capacidade de aprender, e não só de reproduzir. Você tem que ter, e aí vem outro conceito que é muito caro para o entendimento de cidades inteligentes, que é o de resiliência, que pouco se fala. A tecnologia, ela tem que trazer essa possibilidade de aprendizagem e de resiliência. Tem que dar às cidades a capacidade de, mediante eventos extremos, como a gente viu, seja o rompimento da barragem da Samarco, seja no Katrina, nos Estados Unidos, seja em outros eventos climáticos ou não, ou choques adversos que possa sofrer, ela tem que ter a capacidade de resistir, se adaptar a um novo tipo de desenvolvimento. E isso é que é ser inteligente, não é só incorporar a tecnologia, mas incorporar a tecnologia que traga essa capacidade. E essa capacidade, e ali eu acho que o ponto 6 é fundamental, é possibilitar o envolvimento das pessoas com essas decisões, que é você, através das novas tecnologias, você fomenta a participação, a tomada de decisão. Isso é, para mim, ser inteligente, não é só a dimensão. E aí o mercado de energia, né, Smart Cities e cidades inteligentes e o mercado de energia, obviamente que naqueles 6 itens, a gente sabe que a energia é fundamental como o integrador dessas várias dimensões. Eu vou só passar, eu sei que eu já fui, eu só gostaria de mostrar aqui, gente, que é o programa que eu falei para vocês, do governo, né, que patrocinado, financiado pelo BDMG, CODEMIG, FAPEMIG e CEMIG, que é o Conect-me, né? Eu acho que essa introdução eu já fiz para vocês, né, que a gente, essa plataforma, esse grande programa de sustentabilidade, ele está, de fato, ele tem esse protagonismo, né, de olhar o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade como uma grande oportunidade. Deixa eu só passar rapidamente. No nosso caso, né, no caso do Estado de Minas Gerais, foi estruturado um projeto de sistema de mobilidade inteligente de baixo carbono. Ele tem o centro dele na cidade administrativa de Minas Gerais. Lá são 17 mil servidores públicos e mais 5 mil visitantes diários que estão ali, né, trabalhando e se movendo e transitando para os centros de Belo Horizonte. Então, nós implementamos lá o Conect-me, que a gente chama na região central, e ele foi composto, é um sistema de monitoramento inteligente de veículos elétricos, tem uma estrutura, um centro de monitoramento montado, baseado num sistema inteligente, que é uma parceria com o CEA, que é o Centro de Excelência da Indústria Automotiva, que tem um sistema que é utilizado até pela própria ONU, Madrid, Lisboa, para fazer o monitoramento da mobilidade elétrica e dos sistemas de carregamento. Ele é constituído por corredores de baixo carbono, para trânsito rápido dos veículos elétricos. Esses corredores
são entre a cidade administrativa, o aeroporto e o centro. No centro, eles se destinam a CEMIG, BDMG, CODEMIG, FAPEMIG, Palácio da Liberdade e Palácio das Mangabeiras. Em todos esses locais, a gente tem uma rede de eletropostos, são 14 eletropostos instalados. Esse é o centro de monitoramento, que está lá na cidade administrativa. Tem também a Action também tem lá, ela fica como parte desse projeto pela CEMIG, a Action também tem um centro de monitoramento. Esses são os eletropostos, um de carga semi-rápida, outro de carga lenta, que estão lá, esse aí estão no Minas e no Gerais, cada um tem 2. Eles são liberados pelo sistema inteligente a partir de cartões, ele só desbloqueia para uso através de cartões, que é, inclusive, o sistema que é utilizado em Portugal para pagamento do uso da energia nos eletropostos. Esses foram os carros. Agora, a gente está no período eleitoral, então a gente não tem carros circulando. Mas esses carros circularam, esses são os carros elétricos que participaram. Nós tivemos também scooters elétricas e também o ônibus ainda não tivemos, ficou para a próxima etapa. Tivemos vans também. O que a gente pretendeu, e é uma das dimensões, né, da mobilidade elétrica, é integração de modais e compartilhamento. A gente experimentou com essas novas formas de mobilidade, buscando compartilhar os veículos, fazendo compartilhamento entre os funcionários, os servidores públicos, como também integrando modais, para ganhar maior eficiência e reduzir o tempo. Aí é o aplicativo, esse aplicativo está na App Store, na Google. E aqui são os resultados que a gente conseguiu até o momento, né? A poupança de CO2 com a circulação desses veículos, que foi de 25 quilos, a distância percorrida, né? Quanto de recurso financeiro poupado, quantos litros de combustível poupado. Extrapolando isso por uma frota de 100 veículos, né? A gente teria esses resultados que significam, né, você ter 1.928 árvores da Mata Atlântica, a gente ter economia em termos de cesta básicas, ou quantas voltas daria, ou de barris de petróleo. Eu acho que no caso da mobilidade elétrica, alguns países já tomaram a decisão por ela, né? A Europa, principalmente. O Brasil, não. O Brasil, a Rota 2030 foi muito tímido no caso da mobilidade elétrica, mas ela é uma realidade e existe uma unanimidade entre analistas, né, grandes analistas e consultorias de mercado, que a transformação tecnológica que vem, ela está associada com a mobilidade elétrica e com os veículos autônomos. Que o caminho que o Brasil escolheu, que é principalmente continuar nos híbridos e no aumento da eficiência dos motores, não vai ter grandes impactos numa mudança tecnológica, como está acontecendo nos demais países. Eu vou só deixar essa aqui, que eu estava passando por uns textos do Fraunhofer, de cidades inteligentes, e eu acho que é importante a gente saber, né, que a tecnologia é necessária para a gente, de fato, entrar numa era da sustentabilidade. Mas, como advertiria o Einstein, é uma forma de insanidade deixar as coisas como elas são e, ao mesmo tempo, esperar que elas mudem. Então, eu acho que a gente está no momento, né, de tomar decisões com uma mudança de paradigma, a transição energética diante de nós, que a política pública é fundamental para orientar para onde vamos. Obrigada.